Eu vejo os seus caminhos e o sararei e o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos seus pranteadores. Isaías 57, 18. Existem alguns objetos na natureza que nunca deixam de surpreender o espectador. Eu acho que Humboldt disse que nunca poderia olhar para as coxilhas sem espanto. E eu suponho que alguns de nós nunca seremos capazes de olhar para o oceano ou ver o nascer ou pôr do sol sem sentir que temos diante de nós algo sempre fresco e sempre novo. Não só por amar, mas também pela minha vocação de pregar, tenho sido um leitor constante da Sagrada Escritura. E algumas passagens bem conhecidas, ainda depois de tantos anos, surpreendem-me tanto quanto sempre. É como se eu nunca tivesse ouvido falar delas. Elas vêm a mim não apenas com frescor, mas causando o mesmo espanto em minha alma. Esta é uma dessas porções das Escrituras. Quando leio o capítulo que descreve a maldade horrível de Israel, quando percebo os fortes termos que a inspiração divina utiliza, e nenhum deles muito forte para expor a maldade horrível da nação, isso me desconcerta. E depois de ver a misericórdia seguinte em vez de julgamento, isso me esmaga. Tenho visto os seus caminhos e, não é adicionado, irei destruí-lo, ou varrê-lo para longe, mas vou curá-lo. Em verdade, a graça de Deus, como as grandes montanhas, não pode ser dimensionada. Assim como as profundezas do mar, ela nunca pode ser compreendida e, como o espaço, nunca pode ser medida. Ela é, como o próprio Deus, maravilhosa, incomparável, sem limites. Ó as profundezas, diz Paulo. Vou tentar expor a graça surpreendente de Deus, como seu Espírito me capacitar, ao mostrar que o pecador é contemplado por Deus. Tenho visto os seus caminhos. E ainda assim o pecador é o objeto da misericórdia divina. Eu vou curá-lo, vou levá-lo também, e restaurarei o consolo a ele e aos que o pranteiam. O pecador tem sido observado por Deus. Muitos homens ajudam uma pessoa desconhecida em perigo, a quem não pensariam em ajudar se soubessem do seu caráter. Alguns corações generosos estão perpetuamente vitimados desta forma. Eles dispensam seu dinheiro para aqueles que são totalmente indignos. Mas se soubessem desta indignidade, não seriam tão liberais com suas dádivas. Agora, o Senhor está ciente da indignidade daqueles a quem Ele dá soberanamente a sua graça, e é a glória desta graça que Ele derrama sobre o absolutamente indigno. Ele sabe exatamente o que os homens são e ainda assim é bondoso para com o malvado e para com os ingratos. Ele dá a sua graça para aqueles que, como Manassés, Saulo de Tarso e o ladrão morrendo, não têm nada, senão o pecado sobre eles e merecem o seu furor em vez do seu amor misericordioso. Em primeiro lugar, a onisciência de Deus tem observado o pecador. O homem, ao viver em rebelião contra Deus, está tanto sob seus olhos como as abelhas em uma colmeia de vidro estão sob seus olhos quando você para assistir todos os seus movimentos. Os olhos de Jeová nunca dormem, nunca são retirados de uma única criatura que Ele fez. Ele vê o homem, vê em toda parte, vê por completo, vê de modo que não só ouve as suas palavras, mas conhece os seus pensamentos, seu interior, seu coração, suas motivações. Deus não se limita a contemplar suas ações, mas pesa as suas motivações e sabe o que está no homem, bem como o que sai do homem. Um deles é, muitas vezes, levado a clamar: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e tão alto que eu não posso alcançá-lo. Que Deus saiba tudo, até mesmo das pequenas coisas sobre o pecado do homem, é uma coisa terrível para as almas não perdoadas pensarem. Eu li uma observação muito bonita sobre uma das frases do nosso Salvador e não posso deixar de citá-la. Ele diz que 2 passarinhos são vendidos por um asse e ainda um deles não cai no chão sem o conhecimento do seu pai. Em outra passagem diz: não se vendem 5 passarinhos por 2 asses e nenhum deles está esquecido de Deus. Você percebe isso? 2 por um asse, 5 por 2 asses. Para que haja ímpar, lance em tomar uma quantidade dupla.
apenas um pardal. Ninguém se importa com um pardal ímpar, mas nenhum deles é esquecido por seu Pai Celestial, nem mesmo o pardal sem par. E assim, não há pensamento, nem imaginação, nem ninharia que você tenha esquecido completamente e que, na verdade, nunca deu a menor atenção, que tenha escapado à atenção do seu Pai Celestial. O texto é verdadeiro em máxima medida possível. Tenho visto os seus caminhos. Deus tem visto os seus caminhos em casa, no exterior, na loja, suas maneiras no quarto de dormir, os seus caminhos interiores, bem como as suas formas de julgamentos, os caminhos da sua esperança, as formas do seu desejo, os caminhos da sua luxúria maligna, de suas murmurações, as formas do seu orgulho. Ele viu todos eles e os vê perfeita e completamente. A maravilha é que, depois de ver tudo, ele não se abateu e, em vez disso, tem proclamado esta incrível palavra de misericórdia: tenho visto os seus caminhos e vou curá-lo. Vi tudo o que você fez, e ainda por tudo isso não vou expulsá-lo da minha presença, mas vou colocar minha misericórdia e minha sabedoria para trabalhar com a habilidade divina para curar este pecador da maldade da sua alma. E ele faz isso soberanamente. A sabedoria divina não conseguiu encontrar nada senão vícios para descrever e maldade do coração humano. É uma coisa suja que ele deve comparar com a lascívia e impureza daqueles que estão entregues ao apodrecimento total da licenciosidade. No entanto, depois de descrever o caráter, o Senhor diz: tenho visto os seus caminhos e vou curá-lo. Vi tudo de ruim em seus caminhos, e embora eu saiba de toda a sua conduta e veja a imundície de tudo isso, ainda virei e os sararei. Você percebeu que este era um povo que antes zombava das coisas de Deus? Diz: de quem fazeis o vosso passatempo? Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Eles tinham feito do nome e da honra de Deus os temas de profano esporte e diversão. Eles haviam ridicularizado o povo de Deus, chamando-o de hipócrita, fanático, entusiasta ou qualquer outra coisa que ocorresse ser os nomes significativos os quais lançaram contra os santos naqueles dias. Eles tinham brincado com a virtude e escarnecido da piedade. E ainda assim, o Senhor diz: tenho visto os seus caminhos, tenho ouvido suas piadas irreverentes e insultos ridículos. Conheço seus sarcasmos, sei das suas falsidades, que calúnias derramam em meu povo amado, e minha ira se levanta contra aqueles que tocam em meu ungido. Mas por tudo isso vou curá-lo. Eu o vi colocar a língua para fora ao nome de Jesus. Eu o vi se comportar excedendo orgulho, quando meu evangelho tem sido o assunto da conversa. Mas por tudo isso, embora eu tenha visto os seus caminhos altivos e visto o teu coração todo o tempo, vou curá-lo. Ó, o esplendor desta graça! É este tipo de homens que tu mostra a tua misericórdia, ó Senhor Deus. Certamente tão altos como os céus estão acima da terra, assim são os teus caminhos acima dos nossos caminhos. Essas pessoas parecem ter sido bastante apaixonadas pelo pecado. De acordo com as Escrituras, você vai ver que eles não poderiam ter o suficiente. Que montanha havia sobre a qual Israel não tinha posto os seus altares? Que pedra estava lá, polida pelo fluxo da corrente, que não havia sido consagrada e adorada como um ídolo? O carvalho gigante havia por todo o Bazã, em que não havia realizado rituais místicos e diabólicos ao falso Deus. A terra foi manchada com o sangue dos seus filhos oferecidos a Maloque. Sim, ela fedia com seus pecados infames, pois na adoração dos seus deuses falsos, suas orgias estavam cheias de lascívia e depravação sexual, e toda a sorte de maldades indescritíveis. No entanto, o sempre misericordioso diz: eu tenho visto isto, tenho visto por trás da porta o que eles fizeram, tenho visto nos altos das montanhas o que eles têm feito, eu vi suas abominações nos bosques e arvoredos. Eu vi como eles estão ansiosos, buscando o pecado, a depravação sexual e etc. Como eles o bebem, como Behemote, que pensa beber o Jordão com a sua boca. Eles acrescentam luxúria à luxúria em sua busca pelo pecado, até que sejam enlouquecidos com ele. Eu vi que eles são pecadores desesperados, mas vou curá-los. Eu os sararei. Esse texto soa tão estranhamente bom,
tão singularmente gracioso, tão primorosamente misericordioso, que me mantém fascinado. É uma surpresa. Apenas quando o duro tambor começa a soar e a guerra está prestes a saltar os seus cães, surge uma pausa inesperada e, com olhos humildes e piedosos, com milhares de lágrimas avançando para a frente, grita: eu ainda os amo. Apenas deixe-os renunciar os seus caminhos e meu peito estará apertado e os seus pecados horríveis serão perdoados. Há uma expressão que eu nunca deveria ter me atrevido a usá-la se a inspiração não a houvesse usado. Esta é a expressão da parte B do versículo 9 de Isaías, onde o Senhor diz: te abatestes até o inferno, mesmo até o inferno. Quando um homem degrada-se para baixo, tão baixo quanto o coxo suíno, isso é baixo o suficiente, e há muitos que fazem isso. O bêbado vai mais baixo do que a porca, pois nenhuma porca iria, habitualmente, intoxicar-se. Poucos animais sequer provam uma mistura contaminada. Falamos do ser humano como um animal, mas os animais são denegridos quando comparados a bêbados como eles. Homens afundam abaixo do mero animal porque, sendo capazes de coisas muito mais altas, eles fazem a mais terrível descida quando se entregam até os seus apetites mais básicos, a depravações sexuais, etc. Infelizmente, há vícios da natureza humana dos quais o gado do campo estão isentos. O homem degradou-se abaixo da criatura sobre a qual ele recebeu o domínio. O profeta disse: te abatestes até o inferno. Ou seja, é quando o homem desafia o seu Criador e blasfema seu Salvador. Quando, depois de cada palavra que usa, faz um juramento e banha sua conversa com expressões profanas. Que bem pode haver em tal maldade desenfreada? O que se ganha com isso? Suponho que nem o diabo, ele mesmo, seja tão blasfemador como temos tido a infelicidade de ouvir algumas pessoas mesmo em nossas ruas, quando andamos. Suponho que Satanás tenha algum método em sua profanação, mas uso isso por mera falta de outras palavras. Homens descem ao nível do diabo quando são maldosos para com seus pais idosos, ou, por outro lado, desnaturados para com a sua própria prole. O que posso dizer da crueldade abominável de alguns homens para com as suas esposas? Acredito que se o diabo fosse casado, ele não iria tratar a sua esposa como muitos homens tratam a sua. Criaturas chamadas homens são frequentemente trazidas diante dos nossos tribunais policiais e os encargos provados contra eles nos fazem completamente enojados com a natureza humana. Será que o feroz leão, o tigre selvagem ou o javali tratam sua companheira de modo tão doentio? E quantos são, portanto, rebaixados até o inferno? Isso deve chegar aos ouvidos de qualquer um que tenha se rebaixado assim para ouvir isso. Eu vi os seus caminhos. Eu o vi rebaixar-se até o inferno. No entanto, sará-lo-ei, e o guiarei, e tornarei a lhe dar consolação. Ora, diz alguém, isso parece bom demais para ser verdade. Seria se estivesse lidando com homens, mas está lidando com aquele de quem está escrito: quem é Deus semelhante a ti, passando pela transgressão, a iniquidade e os pecados? Todo tipo de pecado e blasfêmia será perdoado aos homens. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não sei como colocar essa declaração da graça em palavras forçadas. Eu fico espantado. Não posso explicar isso. Ele me surpreende. O amor eletivo de Deus lança seus olhos sobre o mais vil dos vis e então ele diz: eu o tenho visto, sei o que ele fez, compreendo tudo isso, vejo tudo como está em seu coração. No entanto, pretendo salvá-lo e eu farei. O próprio céu deve se surpreender que mesmo tal desgraçado foi salvo. E o próprio inferno estremece em suas profundezas mais baixas, ao mesmo tempo que vê contra o que se atreveu a ofender. Deus não somente viu os seus caminhos no sentido de onisciência, mas havia inspecionado os seus caminhos no sentido de julgamento. Ele diz: eu estava irado e escondi-me. Eu mesmo. Ó pecador, não pense que Deus é conivente com o pecado, não. Ele é um Deus irado e não tem por que poupar o culpado.
Tão certo como o fogo consome o restolho, assim a sua ira arde contra a maldade. E ele a destruirá totalmente de sobre a face da terra, pois Deus está irado com o ímpio todos os dias, diz a palavra de Deus. Não pense que quando esses pecadores do passado adoraram ídolos, o Senhor foi negligente quanto ao que eles fizeram. Não imagine que, quando estenderam a língua e zombaram dele, ele estava indiferente, sentado, como se fosse feito de pedra. Longe disso, provocaram sua santa mente, pois ele não pode olhar para a iniquidade, nem o mal habitará com ele. Ele é como um fogo consumidor contra o mal, e de modo algum o tolera. Os anjos clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O Deus zeloso, o Deus que toma vingança e fica furioso contra o pecado, disse: Eu vejo os seus caminhos e os sararei. Ah, se fosse uma questão de indiferença, se Deus estivesse endurecido para que não se importasse com o pecado, como alguns homens fazem, ou se ele fosse apenas pouco sensível ao pecado, como muitas vezes nos tornamos, eu poderia entender seu perdão. Mas quando me lembro que o pecado, por assim dizer, toca na menina do seu olho, move o seu coração e irrita o seu espírito, então fico admirado que no mesmo momento em que denuncia o pecado, ele olha para o pecador e diz com lágrimas de piedade: Tenho visto os seus caminhos e o curarei. Ele é meu filho, embora tenha agido como filho pródigo. Eu odeio sua prostituição e a vida desregrada com que desperdiçou a sua prosperidade e a minha. Odeio o coxo suíno e os cidadãos do país distante, mas é meu filho e eu o amo mesmo assim. E quando ele voltar para mim, vou recebê-lo com um beijo e vou dizer: Trazei depressa a melhor veste e vestilho. Coloquem um anel na mão e sandálias nos pés e deixe-nos comer e nos alegrarmos por isso, pois meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Este milagre do divino amor é muito maravilhoso para mim e toca profundamente meu coração. Não foi apenas porque Deus tinha visto e observado o rebelde e julgado o mal do seu pecado, mas o Senhor lhe havia testado. Deus disse que tinha tentado recuperá-lo por castigos. Por causa da iniquidade, da sua avareza, do seu amor ao dinheiro, me indignei e o feri. Eu me escondi, estava irado, e ele passou teimosamente no caminho do seu coração. Vemos então que o Senhor testou o homem. Ele disse para si mesmo: Ele não sente o mal do pecado. Vou fazê-lo conhecer. Essas pessoas têm adorado deuses falsos. Enviarei fome. Vou enviar a peste e lhes entregarei nas mãos dos seus inimigos. E eles não se arrependeram. E assim Deus fez isso para Israel e a nação foi levada à decadência. Mas qual foi o resultado? Será que eles se transformaram sobre a vara do castigo e confessaram o seu pecado? Será que eles se humilharam diante de Deus? Não. Ele diz da nação: Ele continuou obstinadamente no caminho do seu coração. Frequentemente acontece que quando o Senhor começa uma obra da graça nos homens, ele começa com um terrível julgamento, colocando-os para baixo, para que possa levantá-los em tempo hábil. Mas quantas vezes essas visitações acabam em decepção, entre aspas. O homem está enfermo, jaz no sofrimento à beira da eternidade, faz promessa de reforma, mas o que acontece quando se recupera? Ora, esquece-se de tudo e fica pior do que antes. Quantas vezes eu vi isso? Um homem de pais respeitáveis tremendo nos seus trapos, mas quando ele está na sua pobreza, é que ele se converte dos seus vícios? Não. Ele lamenta sobre suas loucuras quando pede um pouco de ajuda. E quando recebe, gasta a ajuda na bebida e continua tão degradado como era antes. Cada vez pior é o caminho dos ímpios, mesmo quando suas tristezas são multiplicadas. Todas as aflições do mundo, a parte da graça de Deus, só irão endurecer os homens. Quando o Senhor, em sua misericórdia, envia providências cortantes para agitar os homens em seus ninhos e fazê-los sentir que o pecado é uma coisa má, o resultado geral disso, não o resultado constante do mesmo, a parte da graça soberana divina, é que o homem continue em seu pecado da mesma forma como antes, ou só voa de uma forma para outra. Ele está ferido pelo aguilhão, mas não se rende. Chuta contra os aguilhões. Ele acha que Deus o tratou muito duramente e se dirige para mais longe dele, correndo em desespero. Ele diz que não há esperança e, portanto, pode muito bem viver como gosta. Pode muito bem ser suspenso por uma ovelha como por um cordeiro.
e assim ele mergulha cada vez mais fundo em sua rebelião. No entanto, note a graça de nosso texto e fique novamente admirado e seja esmagado pelo peso dela. Esta pessoa tinha sido castigada em vão e até mesmo endurecida pela aflição. E ainda assim, Deus diz: eu vi os seus caminhos. Vi como ele cresce cada vez pior. Vi como endurece a sua cerviz. Vi que uma testa de bronze e um pescoço de ferro ele se atreve a levantar contra mim e mostrar a língua. Vi tudo, porém ainda assim o meu propósito eterno será executado. Eu o curarei e o sararei. Vou deixar o mundo inteiro ver que a graça é mais forte que o pecado e que a misericórdia eterna e soberana não pode ser cortada ou impedida, até mesmo por transgressores tão infames. Ó, as profundidades do amor divino! Verdadeiramente, ele é inescrutável. Não estou falando aqui de casos que acontecem de vez em quando. Nem estou falando de homens que viveram anos atrás, como John Newton, o blasfemo traficante de escravos, ou John Bunyan, o rebelde da vila. Não, estou falando de um grande número de pessoas hoje, inclusive de mim. Sei que em mim não havia nada que poderia ter atraído os olhos de Deus a merecer seu olhar. Sei que se a mim não foi permitido entrar nos vícios mais grosseiros, fui até onde podia. Mas teria ido infinitamente mais longe se não fosse por sua graça restringida, a sua graça restringidora. E no meu caso, sinto que é tão somente pela livre, soberana e merecida misericórdia de Deus que sou salvo, como o pobre ladrão, ao morrer na cruz, recebeu a promessa: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Em todos os casos, se somos morais ou imorais, a salvação é totalmente uma questão de puro favor soberano divino. E em todos os casos, Deus tem praticamente dito de nós: tenho visto os seus caminhos. Não consigo ver nada de bom neles, só vejo o que abomino e odeio. No entanto, vou sará-lo. As lágrimas podem muito bem estar nos nossos olhos quando pensamos isso. Tenho certeza que elas estão nos meus. Certa vez, um homem que tinha vivido uma vida brutal foi questionado por seu ministro como veio a ser salvo, e ele disse: isso foi entre mim e Deus. Deus fez a sua parte e eu fiz a minha. Bem, disse o ministro, que parte você fez? A resposta foi: Deus me salvou e eu estava odiando o seu caminho. Essa é a minha parte. Devo confessar em que fui mais compíscuo. Eu era muito teimoso e obstinado e afastei de mim os convites do amor do Senhor. Desejei permanecer um rebelde, mas ele não quis que fosse assim. A minha parte na minha salvação foi eu ser um pecador horrível, arrogante e orgulhoso. E a parte de Deus foi fazer todo o resto. Eu resisti o seu espírito, afastei de mim o evangelho, deliberei em minha autojustiça e continuei como eu era. Mas ele, em sua graça soberana, não permitiu que essa fosse a última palavra. Então, por último, eu fui compelido a clamar: eu me rendo à graça toda conquistadora de Deus e bendigo a mão que docemente me inclina e me dá um coração para crer, me inclina a sua poderosa e suficiente influência. Eu apenas me perdi, é tudo que eu fiz, e Deus me salvou. Eu vejo os seus caminhos e o sararei, e o guiarei, e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos seus pranteadores. Isaías 57, verso 18. O pecador escolhido é o objeto da divina misericórdia a um grau extraordinário. Assim diz o Senhor: tenho visto os seus caminhos e vou curá-lo. Vou guiá-lo também e restaurar consolo a ele e aos que o pranteiam. Note como Deus fala. Observe o tom e o espírito de sua declaração. Eu vou, diz ele, eu vou, eu vou, eu vou. Agora, eu vou e eu irei são para o rei, não no sentido mais elevado que eles só estão se tornando quando usados pelo próprio Deus. Deus não precisa de si. Tenho visto os seus caminhos, ele diz. Sei que ele é rebelde, mas eu o sararei. Sei como ele está doente, pois desde o alto da cabeça até a sola dos pés não há nada além de contusões e chagas podres, mas vou curá-lo. Ele fala como Deus: vou. Não há nenhuma condição expressa e não há talvez ou mais.
Ele não diz, se ele for, não. Quando Deus diz, eu vou, o homem será feito disposto. Esteja certo disso. Ele não diz, eu vou se alguém quiser fazer parte disso. Não, mas eu vou. O Senhor sabe como, sem violar a vontade humana, o que ele nunca faz, influenciar e mudar o coração do homem com pleno consentimento contra a sua própria vontade. Eu sempre gosto de pensar se há ou não alguém salvo pelo evangelho que eu prego, mas não depende deles. O Senhor disse, o meu povo se apresentará voluntariamente no dia do meu poder. Existe um poder maior do que a vontade humana, qualquer que seja o poder que possa haver neste. E certamente há um grande poder, de outra forma, o homem seria Deus e a vontade do homem seria onipotência. O Senhor sabe como, por artes sagradas da maravilhosa graça soberana, fazer a vontade do homem corpulento se render à sua vontade perfeita. E assim, ele leva o cativo pecador e o conduz em triunfo aos pés de Cristo. Glória a Deus por isso. Se a salvação dos homens dependesse da sua vontade e não da graça proveniente de Deus, da graça soberana, sempre para os pecadores que não a querem, não haveria uma única alma em toda a nossa raça que seria salva. Pois nós erramos e nos afastamos dos caminhos de Deus como ovelhas perdidas. E se Deus esperasse até que viéssemos a Ele de nós mesmos, iria esperar em vão e para sempre. Não, o bom pastor vai atrás da ovelha, segue-a, acompanha, apodera-se dela, lança sobre os seus ombros e a leva para casa com regozijo. Nós bendizemos essa poderosa graça soberana que não parou de nos procurar, não por nossa causa, mas nos procurou. Era como o orvalho que não espera por homens, nem se demora pelos filhos dos homens, mas vem em todas as suas alegres influências abençoadas e faz a terra feliz. Ó poderosa graça de Deus, venha dessa forma, e esta multidão de pobres pecadores, sem cis, mais ou condições. Observe que esta foi a única coisa boa que poderia ser feita com Israel. Havia dois cursos possíveis. Aqui está Israel inclinado sobre o pecado. Aqui está um Deus irado contra o pecado e odiando-o com todo o seu coração. Israel pode ser destruído. Essa é uma questão fácil. O Senhor tem apenas que chamar inundações, incêndios, fome, febre ou a guerra para varrer a nação para longe. Mas Ele é cheio de amor e o julgamento é a sua obra estranha. O que deve ser feito então? Ele deve corrigi-los ou acabar com eles. Um dos dois. Não pode deixá-los continuar como estão. O que há de acontecer? A destruição ou a salvação? Ele olha para eles e diz, vou sará-los. Isso é o que eu vou fazer. Não posso aceitar que continuem procedendo assim. É isso que Deus faz quando Ele elege. Começarei a trabalhar neles como um médico faz em um paciente doente. Embora seja um caso perdido, vou trazer o meu amor onipotente para suportar este sujo, leproso, apodrecido, pecador repugnante, e eu vou fazê-lo limpo, puro e amável. Vou curá-lo, não posso deixá-lo em meu universo tal como está, porque ele espalha a infecção ao redor, contamina o meu santuário, profana o meu dia santo, polui o ar que respira. Ele deveria padecer por continuar neste caminho. O que devo fazer com ele? Eu não vou destruí-lo, mas vou curá-lo. Ó, a maravilha da divina misericórdia! Você não sabe que este é apenas o Espírito que o Senhor Jesus cria no coração dos seus servos realmente consagrados em relação aos ímpios e aos caídos? Aqui estão eles neste mundo. Não podemos deixá-los de fora. Lamentamos muito quando a majestade da lei requer a destruição de uma única vida culpada. O que devemos fazer então com a classe criminosa, com homens depravados e as mulheres caídas? O que devemos fazer com canibais e pagãos? Em nome de Deus, devemos curá-los com a bendita medicina que nos curou. John Williams ouviu sobre a remanga. O que havia em Arremanga para induzi-lo a ir para lá? Eles eram uma espécie esperançosa de pessoas? Não, eles eram canibais hediondos, devoravam os homens. Será que eles iriam receber o Sr. Williams quando ele chegasse lá? Será que eles o ouviriam com respeito? Não, as probabilidades eram de que ele não escaparia com vida. O que aquele missionário devotado sentia? Ele disse, essas pessoas precisam de mim e para elas eu irei além de todos os outros. E assim foi. O Williams, no desembarque em Arromanga, acabou morrendo. É um tipo fraco de Jesus vindo ao mundo ímpio e sem graça.
Não porque não havia nada de bom nele, mas porque não havia nada de bom, seja o que for, não porque eles iriam acolhê-lo, mas porque eles estavam tão caídos que iriam crucificá-lo. A pecaminosidade do homem provocou a necessidade da vinda de um Salvador, e por isso mesmo Jesus veio. Ele disse: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Eu vim como médico, e o médico não tem nada a ver com o saudável. Meu negócio é com o doente e vim por isso, para lidar com as almas enfermas de pecado. Que coisa maravilhosa! Deus deve encarar o pecado e dizer: vejo tudo e odeio tudo isso, mas pretendo sarar o pecador que eu escolher e levantá-lo de sua degradação. Que o Senhor possa dizer isso a você, querido, se você ainda está morto no pecado. Agora observe como o Senhor coloca a sua mão a trabalhar. Ele cura o pecado como uma doença. Não pode olhá-lo de qualquer outra luz sem destruir os homens. Ele diz: estas minhas criaturas não me amam. Elas estão doentes em suas mentes, então vou curá-las. Elas não veem beleza em meu filho. Estão cegas. Vou abrir-lhes os olhos. Assim, misericordiosamente, rastreando o nosso pecado à sua causa, o Senhor manifesta a sua graça soberana e cura as doenças da nossa natureza. E bendito seja Deus, Ele sabe tudo sobre a doença que nós sofremos. Como diz o texto: tenho visto os seus caminhos. Ó pecador, você não terá de dizer a Deus os sintomas de sua queixa. Ele tem visto os seus caminhos. Ele viu direto através do seu coração, e não há nenhum médico que possa lidar com um paciente como o homem que conhece a constituição do paciente e sabe seus hábitos e conhece toda a sua história secreta. Deus sabe de tudo isso, e porque sabe disso, Ele mesmo, com o conhecimento infinito, diz: eu vou curá-lo. Quem, senão Ele, saberia o suficiente para ser capaz de curar um pecador de todos os pecados que se escondem dentro dele? E Deus, de fato, cura pecadores soberanamente. Ouvimos a conversa comum das pessoas no mundo. Esses pastores evangélicos pregam a salvação para os pecadores. O que é isso, se não incentivar o pecado? Os senhores que fazem a observação geralmente não são particularmente doces em si. No entanto, não vamos dizer nada sobre isso. Apesar de ser uma coisa estranha ouvir as acusações contra a moral do evangelho de cavalheiros cuja moralidade própria não é do tipo mais delicada. Ainda assim, temos uma resposta melhor. Suponha-se que foi aberto um hospital para combater a febre. Não se ouve pessoas dizerem: estão incentivando a febre. A única qualificação para a admissão a um hospital de febre é uma pessoa ter febre. Se ela tem febre, pode entrar. Se é um hospital de varíola, a única coisa que é necessária é que se tenha varíola e a pessoa pode entrar livremente. Esta livre declaração de admissão gratuita incentivará a doença contagiosa? O hospital é o inimigo da doença e os homens são recebidos na doença para que possam ser libertos do seu poder. É o mesmo com o Evangelho. Jesus Cristo é capaz de tomar o pecador muito mais vil e salvá-lo, e promover a moralidade da melhor maneira, não a imoralidade. O que é a salvação? Jesus Cristo cura as pessoas da doença do pecado, isto é, Ele lança fora o pecado, muda sua mente, renova seu coração e as faz odiar o pecado que uma vez amaram e as leva a buscar a santidade que uma vez desprezaram. É verdade que Ele abriu uma casa para ladrões, bêbados e prostitutas. Venham e sejam bem-vindos. Mas para quê? Para que o pecador que entra trate de não mais ser um bêbado, em não mais ser um ladrão, em não mais ser impuro. Para este objetivo é o culpado convidado a vir a Cristo, para que ele possa ter seu coração renovado. Ele não está chamando o pecador para que ele possa ter suas feridas pútridas ligadas e com pele coberta com alguma coisa da Madame Raquel que podem esconder o mal, mas que a gangrena possa ser cortada, a úlcera possa ser removida e que o câncer terrível possa ser rasgado pela raiz e tirado. Isto é para que o Evangelho é e o que Jesus Cristo proclama. Ele não cobre o mal, ele cura o mal, ele remove. Ele não é um paliativo para os efeitos do mal, ele vence o mal. Se você deseja ser curado da praga do pecado, ele pode e vai curá-lo por sua crença nele. Ele diz: tenho visto os seus caminhos e os sararei.
Ó, que sua infinita misericórdia faça mais do que convidá-lo, que ele possa obrigá-lo a entrar de acordo com a sua mensagem na ceia real. Sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha, como está em Lucas 14, 23. Que sua infinita misericórdia o obrigue a vir. Em seguida, o texto diz: e o guiarei. A pobre alma do homem, mesmo quando curada, não sabe para onde ir. Não há coisa mais desnorteante neste mundo do que um pobre pecador quando é despertado pela primeira vez. Você já foi com uma vela em um celeiro, onde há um grande número de aves empoleiradas e as perturbou? Você viu como elas se arremessam aqui e ali, sem saberem por qual caminho voar? A luz as confunde. Assim é quando Cristo vem para os pobres pecadores. Eles não sabem para onde ir. Eles veem um pouco, mas a própria luz os confunde. Agora o Senhor amoroso chega e diz: eu o guiarei. Ó, quão docemente o Senhor guia os pecadores, primeiro ao seu Filho amado, e ordena encontrar nele o seu tudo em todos. Então ele leva o pecador ao propiciatório e diz: pedi e vos será dado, procurai e achareis. Então ele leva o pecador para aquele grande livro antigo, a Bíblia, e diz: leia ali, e quando você ler, vou abri-lo para você, vou abrir o seu coração para a palavra e abrir a palavra para você. Vou abrir-lhe os olhos para ver os seus tesouros e maravilhas escondidas, e o guiarei em toda a minha verdade. Venha, ele diz, vou levá-lo mais longe, vou guiá-lo em sua vida diária. Vou guiá-lo a respeito de como agir entre os ímpios. Sim, vou guiá-lo nas veredas da justiça por amor do meu nome. Agora, não é muito maravilhoso que Deus guie homens que anteriormente não seriam guiados, homens que durante anos seguiram o seu próprio caminho e resistiram a tudo que seus juízos e providências poderiam fazer para transformá-los? Sim, ele diz: eu os guiarei, porque eu os transformarei. E é maravilhoso quão prontamente os homens serão conduzidos quando a graça soberana de Deus renová-los. Eu vi o homem valente que costumava insultar a Cristo e seu povo tornar-se um bebê na graça. A ideia de sempre ir a um local de culto, especialmente de um tipo divergente, o deixaria temperamental. Ele cuspiu no chão e amaldiçoou a simples menção de uma coisa dessas. E ainda aquele homem se tornou o mais sério dos cristãos. O próprio homem que sai e traz outros, e amou a Cristo mais do que muitos que nasceram e foram criados no meio do Evangelho. O Senhor pode fazer uma pequena criança guiar um leão, e pode fazer o rebelde mais obstinado, suave e sensível, além dos outros. Ouvi um homem orar uma vez em uma reunião de oração, e ele gritava e santificava em um grau tão horrível que não gostei da sua oração nem um pouco. Um amigo perguntou-lhe, algum tempo depois, sobre o que o fez fazer um barulho tão terrível em oração. Por quê? Ele disse: eu só fui convertido há muito pouco tempo. Sou o capitão de um navio e usei a tempestade e a raiva para ir aos marinheiros. E agora, quando chego aquecido, não posso ajudar a fazer barulho. Começo a gritar e santificar como fiz antes, quando servia ao diabo. Quando ouvi isso, eu disse: bem, espero que ele continue com isso. Gosto de ver o mesmo zelo manifestado na causa de Deus que o homem está acostumado a usar em outras coisas quando ele está realmente aquecido. Muitas vezes vemos pessoas que foram mais fervorosas contra Cristo tornarem-se mais fervorosas para ele. Saulo de Tarso foi um deles. Não há exemplo melhor. Ele estava extremamente furioso contra Cristo e ninguém podia detê-lo até que o Senhor diz: tenho visto os seus caminhos e eu o sararei. Soberanamente, Deus fez isso. Paulo não o buscava, Paulo o odiava. Em 3 dias fez uma cura perfeita em seus olhos, mas eu não acho que ele levou 3 minutos para fazer a parte essencial da cura em sua alma. Ele estava tão cheio de inimizade a Cristo como sempre o seu coração pôde estar, mas no momento em que a luz brilhou, ele caiu do seu cavalo e ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: quem és tu, Senhor? E a resposta é: eu sou Jesus, a quem tu persegues. O homem é mudado em menos tempo que é necessário para dizer: tudo é feito. E o profeta continua: e lhe tornarei a dar consolação. Deus começa derrubando nossos consolos, tira o conforto que uma vez tivemos em nossa falsa paz e nos faz lamentar pelo pecado, mas depois de um tempo restaura a consolação para nós. Que tipo de consolação? A consolação do perdão perfeito, a consolação da aceitação completa.
O pai dá um beijo quente no rosto da criança e que é a consolação da adoção. Considerando que éramos herdeiros da ira, tornamo-nos herdeiros do céu, temos a consolação da esperança. Nós recebemos a consolação da comunhão diária, pois são admitidas para falar com Deus e para nos aproximar dele. A consolação de uma segurança perfeita, pois somos levados a sentir que, se vivermos ou morrermos, não importa, estamos seguros nos braços de Jesus. A consolação de uma perspectiva abençoada além da sepultura, na terra vindoura, onde os caramanchões nunca murcham. A consolação de saber que todas as coisas cooperam para o bem. A consolação de ter os anjos como nossos servidores e o céu a nossa casa. Eu vou restaurar o conforto para eles e tudo isso. Tudo isso com o homem de quem diz, te abateste até o inferno. Todas essas consolações para ele. Uma coroa no céu para quem, se não por misericórdia soberana, tinha sido condenado no inferno. A harpa de música eterna para as mãos que uma vez se deliciaram na música lasciva. Novas músicas em glória para os lábios que uma vez usaram o juramento blasfemo. A presença de Jesus é a semelhança de Jesus para aqueles que muitas vezes rolaram na lama como bêbados, ou foi para o pior lamaçal com o impuro e o imundo. Proclame isso. Proclame aos pecadores mais desesperados que, se eles quiserem apenas voltar, seu Pai Celestial irá recebê-los em nome de Jesus. Vá em frente e proclame isso nos cantos de suas ruas. Vá e proclame isso nas cavernas e covil de ladrões. Proclame isso nas prisões, sim, mesmo na cela do condenado pior da Inglaterra. Vá para os portões do inferno e diga isso para cada alma que está deste lado do poço de Tofete e ainda fora do seu fogo eterno. Que se o ímpio apenas abandonar seus caminhos e o homem maligno os seus pensamentos e se converterem ao Senhor, ele terá misericórdia dele e nosso Deus é rico em perdoar. Anuncie isto a si mesmo, pobre pecador, que treme quando eu falo. Você que de bom grado afunda no chão por causa do seu senso de pecado, seu pai vem encontrá-lo. Se você não abraçá-lo, a culpa é sua, não dele. Sua voz fala e diz, venha e seja bem-vindo, venha e seja bem-vindo. Querido filho meu, venha a mim. Como diz o hino, da cruz do Calvário, quando o Salvador se dignou a morrer, os conducentes sons que ouço, entesourando em meus ouvidos arrebatados, a obra redentora do amor é feita. Venha e bem-vindo, pecador, venha. Ó graça de Deus, traga os grandes pecadores por causa de Jesus Cristo. Amém, queridos. Amém.